Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Last Call. Você já sabe que toda sexta-feira às 7h30 da noite a gente posta um vídeo aqui comentando sobre tudo aquilo que aconteceu na semana, né? Eu tentando fazer um resumão para vocês aqui. E essa semana foi uma semana muito agitada, onde a gente teve o dólar atingindo picos muito altos ali, passando dos 5,70 brevemente, mas ele chegou a passar dos 5,70. Mas pessoal, é o seguinte, na segunda-feira a gente começou com o Boletim Focus. Boletim Focus que trouxe uma visão de alta de inflação, ou seja, eles estão prevendo ali o IPCA em 4% agora para final de 2024, e também trouxe alta de dólar que agora está projetado em 5,20 lá no Boletim Focus, tá bom? Não teve aumento de Selic e não teve aumento de PIB. PIB, algumas instituições projetam 2,2, no Boletim Focus ainda está projetado 2,09, então tá meio próximo ali, mas ainda tá bem distante, tá? E a parte da Selic, se o dólar permanecer nos patamares que estão, para mim a gente vai ter Selic um pouco mais alta em 2025, mas isso ainda não está representado no Boletim Focus, tá bom? Além disso, o que mais que a gente teve na segunda-feira? A gente teve o PMI americano, né, que é o PMI, que é o indicador que mede o quanto essa indústria está aquecida, como é que estão os pedidos dessa indústria, né? Como é que tá as demandas e tudo mais. E o PMI industrial americano, ele veio em 51,6, isso é só pontos, não é percentual, tá? Contra uma projeção de 51,7, ou seja, 0,1 ponto abaixo do que era esperado, mas muito em linha daquilo que a gente já vinha vendo de patamares, tá? O que isso demonstra pra gente? O indicador abaixo de 50 pontos demonstra uma indústria um pouco mais desacelerando, tá? E acima de 50 pontos, a gente tem uma indústria que teoricamente está um pouco mais acelerada. Então, o PMI se mantendo acima de 50 pontos, como é o que está o PMI americano, ele ainda mostra que a gente tem uma indústria relativamente acelerada, porém, com viés de começar a desacelerar um pouquinho, tá? Então, é um indicador que os Estados Unidos eles tendem a ter uma desaceleração, que é o que a gente viu durante a semana em alguns outros indicadores. Passando para terça-feira, galera, a gente teve alguns indicadores interessantes. A gente teve o IPC-FIP, o IPC-FIP ficou em 0,26, lembrando que o IPC-FIP é um indicador que mede o índice de preço ao consumidor aqui no Brasil. Ele ficou em 0,26, mais ou menos em linha ali, muito próximo do que a gente vinha vendo, né? Então não está muito distante, não está um IPC-FIP tão alto. Além disso, a gente teve o IPC da zona do euro que veio exatamente em linha com o que era projetado. Era projetado um IPC, que é o índice de preço ao consumidor lá da zona do euro, em 2,5 e ele ficou em 2,5. Isso aqui meio que mede a inflação. E a gente teve também o relatório JOLTS. O relatório JOLTS apresentou um crescimento de ofertas de emprego, né? Era projetado 7.960.000 e veio em 8.140.000, né? Veio relativamente acima, a gente está falando de mais ou menos uns 200 mil, umas 200 mil vagas de emprego acima do que era projetado, mas mesmo ele tendo, né, ficando acima do projetado, ele ainda demonstra, quando a gente faz análise gráfica, a gente vê uma tendência de queda dos números do relatório de JOLTS. Então a gente vê que desde setembro, mais ou menos julho, agosto, setembro ali de 2022, o relatório de JOLTS vem apresentando cada vez mais números menores, né? Então praticamente todo o relatório a gente tem uma queda ali. Então no gráfico a gente vê uma queda bem leve, nada acentuado, mas a gente vê uma queda no relatório de JOLTS, muito reflexo de alta de taxa de juros americana, né? Então isso vem trazendo reflexos para as vagas de emprego, tá? Mas desses três indicadores que eu falei para vocês, indicador brasileiro, europeu e americano, nenhum deles foi tão levado em consideração quanto declarações governamentais. Então, durante toda a semana, a gente teve declarações governamentais aqui no Brasil, por diversas vezes falando sobre as decisões que o Banco Central tem tomado, sobre opções que o Banco Central tem tido e tudo mais. Então, teve algumas declarações, algumas entrevistas que afetaram drasticamente o mercado. E na terça-feira foi quando a gente teve dólar passando de 5,70, né? Então a gente teve uma alta muito expressiva de dólar, justamente porque nas declarações fala-se muito sobre
formas de captação, meios de buscar novos recursos para atender a demanda fiscal do país, né? E pouco se falava sobre corte nos custos, né? Então, isso trouxe para o mercado de forma geral todo um estresse, né? De muita tensão, de falar, poxa, só fala em captação, não fala em corte. Então, o mercado como um todo ficou muito atento a essas declarações e a gente teve diversas declarações durante toda a semana, tá? Então, isso na terça-feira foi o que mais afetou. Os indicadores nem foram levados tão em consideração assim, mas a gente teve uma grande influência em cima do dólar, as declarações, tá? Na quarta-feira, ainda falando de dólar, na quarta-feira a gente não teve declarações, a gente não teve pronunciamentos contra Banco Central, contra presidente de Banco Central, nem nada assim. E aí o dólar deu uma desacelerada, ele deu uma resfriada ali, isso melhorou um pouco, né? Tivemos também muitos indicadores na quarta-feira, por quê? Porque na quarta-feira a gente começou o feriado do Dia da Independência lá nos Estados Unidos, ele começou na quarta, foi até ontem, e a gente teve muitos relatórios ontem, principalmente relatórios americanos, né? Então a gente começou o dia com a produção industrial brasileira, né? A produção industrial brasileira ficou negativa em 0,9, a produção de maio, mas mesmo ela ficando em 0,9 ainda não é um número tão ruim quanto o que era esperado. Era projetado uma pior ainda maior. O destaque aqui para o nosso relatório industrial é que a gente vem de 2 meses de relatório negativo, né? Então vale a pena uma atenção, tá? E aí a gente vai para variação de empregos privados, que é o relatório ADP, lá um relatório americano. Era projetado 163 mil vagas e ele veio negativo em 105. Negativo não, ele veio abaixo do que era projetado 163 e ele veio em 150. Então isso demonstra um número inferior de vagas, principalmente do setor privado aqui, que contribui, né, para aquela parte de a gente não ter uma economia tão acelerada, tão aquecida, né? Então demonstra que a economia talvez realmente venha desacelerando um pouco mais. Em complemento a esse relatório, a gente teve os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que era esperado 234 mil e ele veio em 238. Também no mesma linha, né? Então a gente tem uma criação menor de emprego, né? E a gente tem um pedido maior de seguros-desempregos. Então, tudo demonstrando aí que a economia vem talvez desacelerando, né? Entrando na quinta-feira, pessoal, quinta-feira a gente não teve praticamente nenhum indicador, até porque foi feriado nos Estados Unidos, então basicamente todos os indicadores americanos que sairiam na quinta foi antecipado para quarta-feira até a hora do almoço, né? E na quinta a gente teve uma declaração, ontem a gente teve uma declaração do governo falando que eles identificaram uma probabilidade, né, um possível corte de quase 30 bi no orçamento de 2025, ou seja, vão reduzir em quase 30 bi os gastos fiscais, né, os custos governamentais. Qual que é o destaque aqui? Isso foi muito bom, isso fez o dólar derreter, o dólar realmente caiu consideravelmente ontem, né, após essa declaração, após o governo basicamente parar de atacar o Banco Central e falar assim, não, olha, a gente identificou algo que a gente pode economizar aqui, tá? Mas o meu destaque aqui, que foi até o que eu comentei no nosso grupo de Morning Call, né? E lembrando, a gente tem grupos de Morning Call aqui onde eu posto notícias todos os dias antes das 7 horas da manhã, onde eu faço comentários ali sobre o mercado. E o meu destaque ali foi o seguinte, eles colocaram que provavelmente vão conseguir fazer esse corte, né? Eles não falaram que irão fazer, eles falaram que provavelmente. Então, o meu destaque ficou só para essa palavra, por quê? Porque eles não estão afirmando que haverá esse corte, eles estão falando, olha, nós identificamos e talvez dê para fazer esse corte aqui, tá? Então, na minha opinião, foi muito mais uma notícia, né? Algo que foi jogado no mercado para dar uma arrefecida no dólar, para dar uma tranquilizada no mercado, do que efetivamente um trabalho, um projeto ou alguma coisa que foi feita na busca de redução de custo. Obviamente que, né, teve gente por trás que fez essas pesquisas e tudo mais, mas eu acho que foi tudo muito rápido, só para tentar dar uma arrefecida no dólar. Entrando no dia de hoje, pessoal, entrando na sexta-feira, a gente tem o dólar com mais uma queda, ele está numa queda um pouco acima de 0,5%, ele está nesse momento em 0,52%, cotado a 5,46 redondinho aqui. Então eu acho que ele deve fechar nessa casa, tá? 5,46, 5,45 alto, ele tá caminhando para fechar nesse patamar aqui, tá? A gente já tá perto aqui de quase 5:30 da tarde,
acho pouquíssimo provável que isso aconteça uma mudança muito drástica aqui. Ainda falando de indicadores, né, hoje nós tivemos dois indicadores, basicamente dois indicadores importantes aqui, tá? Que é o ganho médio por hora trabalhada. Por que esse indicador é importante? Porque isso demonstra o poder aquisitivo dos americanos, né? E o indicador mostrou uma alta de 0,3, em linha com o projetado e menor do que o indicador do mês anterior, que foi 0,4. Então, demonstra que, apesar dele ter tido uma alta, ele é uma alta inferior ao que a gente teve no mês anterior, tá? Então, é um indicador importante, sim, que a gente vem acompanhando de muito perto, né? Nada muito discrepante, nada muito fora da curva, porque ele varia normalmente entre 0,2 e 0,4, mas só o fato dele não se permanecer em 0,4 ou superior a isso, ele vir menor que o do mês anterior, já foi um ganho muito importante aí para o mercado, tá? E o outro indicador, que esse aqui é majoritariamente importante, que é a taxa de desemprego americana. A taxa de desemprego americana estava projetada em 4% e ela veio em 4,1%, em linha com basicamente o que a gente viu ali. Um relatório ADP mostrando menos criações de vaga, pedidos iniciais de seguro-desemprego subindo, né, ficando acima do projetado. Então, tudo indicava que talvez a gente tivesse uma taxa de desemprego levemente superior à taxa de desemprego que estava sendo projetada, tá? É importante destacar aqui que ela sempre fica mais ou menos nessa variação de 4%, tá? Normal ali, ela variar entre 3,8% e 4%, 4,1% ela já começa a ficar um pouquinho fora da curva. Então é um indicador que é importante a gente acompanhar, mas ele não está muito fora do que é o padrão, né? Na casa de 4% ali, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, é o padrão americano, tá? Então vale muito a pena a gente ficar de olho nisso e entender se o próximo relatório ele vem elevado, se ele vem baixo, né? O que pode acontecer aí para a gente saber quais poderão ser as decisões do Fed. Mas é isso, pessoal, vou encerrando a semana. Acho que o principal destaque da semana aqui é a variação do dólar, que a variação do dólar ela saiu de 5,40 para 5,70 basicamente aí. Então a gente teve mais ou menos 30 centavos de variação cambial essa semana, uma variação muito grande, mas tudo em decorrência de notícias, de conversas, de comentários, tudo que vem a trazer volatilidade para o mercado, tudo, algumas coisas pautadas em cima de indicadores, mas muito mais em cima de declarações, em cima de pronunciamentos que foram feitos, tá bom, pessoal? Espero que o Last Call tenha ajudado vocês. Não esqueça de deixar um like, nos acompanhe nas redes sociais e a gente se vê segunda-feira, tem o First Call às 7h30 da manhã. Tchau, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!